Amy Deschantes nasceu em 1948, na cidade de Perth Amboy, que fica no estado de Nova Jersey, Estados Unidos. Sua infância foi muito triste. Com apenas 9 anos, ela perdeu seus pais e passou a morar com seus tios. Na escola, Amy tinha um namorado e se casou com ele quando tinha apenas 17 anos. Nessa mesma época, Amy abriu uma empresa de limpeza de carpetes. O seu casamento não durou muito e ela acabou se divorciando. Após o divórcio, Amy começou a se relacionar com homens mais velhos que possuíam uma excelente condição financeira. Ela sempre escolhia homens mais ricos do que os anteriores com quem ela havia se relacionado. Amy se casou mais 2 vezes, mas assim como seu primeiro casamento, esses dois também não duraram muito. Aos 45 anos, Amy decidiu que queria recomeçar a sua vida e gostaria de morar em uma cidade com um clima mais quente. Foi então que, em 1992, ela se mudou para Las Vegas, no estado de Nevada. Lá, ela decidiu novamente abrir uma empresa de limpeza de carpetes e comprou um apartamento com o dinheiro que ela havia juntado da empresa anterior. Amy contratou 2 funcionários para ajudá-la em seus negócios. O primeiro era uma amiga de longa data, chamada Claudia McClory, e o outro era um homem que ela conhecia em um cassino, chamado Wayne Jones, cujo apelido era Bob. Os negócios de Amy estavam indo bem, e ela até conseguiu 2 grandes contratos, um com uma empresa chamada Scenic Airlines, uma companhia aérea, e o outro com um grande hotel chamado MGM Grand. Em Las Vegas, Amy desenvolveu um gosto por jogos de pôquer. Foi jogando pôquer em um cassino chamado Mirage, que no outono de 1995, ela conheceu um homem chamado Bruce Charles Weinstein. Bruce nasceu e foi criado na cidade de Liberty, em Nova York. Ele era um jogador profissional de pôquer e bookmaker. Bookmaker é uma espécie de agenciador de apostas, porém, suas apostas eram ilegais. Ele recebia dinheiro em eventos, principalmente eventos esportivos, e pagava essas apostas nas probabilidades acordadas se o cliente ganhasse. A família dele estava no negócio de apostas há mais de 20 anos. Bruce tinha 46 anos. O seu relacionamento com Amy começou de maneira profissional, após ele ter contratado os serviços da empresa dela. Pouco tempo depois, eles começaram a namorar e decidiram morar juntos. Amy se mudou para a casa de Bruce, uma mini mansão no estilo espanhol que ele havia comprado recentemente. Bruce e sua mãe, uma mulher chamada Silver White, eram muito próximos e costumavam se falar diariamente. No negócio que ele comandava, era necessário definir a linha de apostas todos os dias. Não importava onde Bruce estivesse, ele sempre seguia a rotina e ligava às 18 horas no horário de Las Vegas para passar informações sobre apostas para sua mãe. Bruce era diabético e Amy observava e certificava de que ele estivesse se alimentando corretamente. Quando eles se conheceram, Bruce pesava 136 quilos e com os cuidados e ajuda de Amy, ele chegou a perder 19 quilos. Isso agradou muito Sylvia, mãe de Bruce, que passou a desenvolver grande simpatia por Amy. Bruce gostava de presentear Amy e fazia isso com muita frequência. Ele chegou a dar para ela um colar de diamantes e um Chevy Camaro turquesa, que ele comprou para ela poucas semanas depois de começarem a namorar. Amy parecia deixar Bruce muito feliz. Até a família dele estava feliz por ela ter ajudado ele a perder peso. No dia 5 de julho de 1996, Sylvia, mãe de Bruce, não recebeu a ligação dele às 18 horas como de costume. Então ela resolveu ligar para a casa do seu filho, e Amy foi quem atendeu o telefone. Ela disse para Sylvia que Bruce havia saído na noite anterior por volta das 11 da noite e não havia retornado ainda. Sylvia sentiu que algo não estava certo, pois Bruce não costumava sair naquele horário e geralmente, nessa hora, ele já estava dormindo. Então no dia seguinte, por volta das 8 da manhã, Sylvia decidiu ir até a casa de seu filho. Quando ela chegou, encontrou Amy limpando o tapete branco da escada, o que era comum, pois Amy era dona de uma empresa de limpeza de carpetes e Sylvia já estava acostumada a vê-la limpando a casa. O que ela achou estranho foi encontrar a carteira, o telefone celular e o par de sandálias favoritas de Bruce no final da escada. O celular era a ferramenta de trabalho de Bruce e era algo que ele não deixaria para trás devido ao seu negócio de apostas. No dia seguinte, ainda sem notícias de Bruce, Sylvia entrou em contato com o Departamento de Polícia de Las Vegas e informou sobre o seu desaparecimento. A família de Bruce não acreditou muito na versão que Amy havia contado para eles, pois Bruce era um homem de hábitos diurnos e costumava dormir bem cedo. Eles também ficaram frustrados com a lentidão da polícia nas investigações. Então, em 7 de julho de 1996,
eles contrataram um investigador particular chamado Michael Wysocki. Michael concentrou suas investigações em Amy, que foi a última pessoa a ver e falar com Bruce. Ela contou a mesma história que tinha contado a mãe de Bruce sobre ele sair às 11 da noite no dia 5 de julho. Em 11 de julho, Michael falou com Amy mais uma vez, e ela disse a ele que planejava deixar o país e estava procurando países que não extraditavam. No dia seguinte, ela falou pela terceira vez com Michael, e desta vez ela deu uma versão diferente dos eventos. Segundo essa nova versão de Amy, ocorreu o seguinte: na noite de 5 de julho, 4 homens da máfia que estavam mascarados invadiram sua casa. Os homens amarraram e separaram ela de Bruce, o levando para o quarto e deixando ela na sala de jantar. 3 dos homens espancaram Bruce e atiraram nele, levando o corpo com eles. Os invasores disseram para Amy para manter a boca fechada e limpar toda aquela cena do crime, e que se alguém perguntasse sobre Bruce, ela deveria dizer que ele havia saído. A mensagem final dos invasores era que eles estariam observando, e se ela falasse com alguém, eles a matariam também. Fazendo uma busca pela casa, Michael conseguiu encontrar sangue e um buraco de bala no lado do colchão de Bruce. Ele imediatamente relatou essas novas descobertas para a polícia. Cerca de 10 dias depois, Amy foi chamado pela polícia para dar um novo depoimento. Ela acrescentou 2 informações novas. A primeira era de que os homens da máfia falavam com sotaque de Nova York, e a segunda é que ela havia recebido uma ligação deles naquela mesma noite. Nessa ligação, a pessoa lembrava a Amy de que ela estava sendo observada e que eles a matariam se ela falasse alguma coisa. O que deixou a polícia mais surpresa foi que Amy levou papéis para a delegacia, onde ela anotou a sua versão dos acontecimentos na noite do crime. Os policiais meio que começaram a desconfiar dela por conta dessas anotações, que não é algo comum. Amy, em sua defesa, afirmou que sempre mantinha anotações com ela, pois era um hábito que ela tinha para manter a ordem todas as questões de sua empresa. Para a polícia, Amy alegou que Bruce estava envolvido com apostas ilegais e que sua morte estava ligada com a máfia. A polícia obteve mandados para realizar buscas na casa e nos carros de Bruce e Amy, e também no caminhão que pertencia à empresa dela. Eles também começaram a investigar os relacionamentos de Amy com seu funcionário, Bob Jones. A polícia vasculhou a casa de Bruce e espalhou luminol por toda parte em busca de vestígios de sangue. Eles encontraram um rastro de sangue que começava no quarto principal, descendo as escadas e indo até o saguão da casa. Nenhuma arma do crime ou cartuchos foram localizados. Além disso, não foram encontradas manchas de sangue ou fibras de carpete em nenhum dos veículos. Durante a investigação, a polícia descobriu que Amy havia comprado um cofre em um hotel local. A polícia apreendeu esse cofre, que continha $35 mil, ficha de apostas e joias em seu interior. Neste ponto, embora Amy fosse suspeita do desaparecimento de Bruce, eles não tinham provas o suficiente para manter ela detida. Em 11 de agosto de 1996, pouco mais de 2 meses após o desaparecimento, o corpo de Bruce foi encontrado por 2 caçadores em uma cidade chamada Mesquite, localizada no estado americano de Nevada, que fica a aproximadamente 1 hora e 15 minutos a nordeste de Las Vegas, perto da fronteira com Arizona. Eles viram os pés de um homem em uma cova rasa, coberto com pedras no deserto ao norte da cidade. A polícia encontrou um projétil calibre 38 dentro dos restos mortais de Bruce, que mais tarde foi determinado ser a causa da morte. Os testes balísticos não puderam ser executados por causa da condição em que o projétil estava, devido ao ácido que havia sido jogado no corpo. A polícia foi atrás de Amy, mas ela já havia fugido. Eles descobriram que ela fugiu na mesma semana em que ela deu seu último depoimento. Descobriram também que ela havia encontrado o esconderijo de Bruce na parede do armário, onde estavam escondidos $135 mil. Um alerta de fuga foi emitido, e Amy passou a ser considerada uma foragida. Ela não fugiu por muito tempo, mas conseguiu chegar até Maryland, em Nova Jersey, que fica a 3.000 quilômetros de Las Vegas. No outono de 1996, ela foi parada pela polícia por excesso de velocidade. Segundo o jornal Daily News, quando o policial pediu sua identidade, Amy mostrou suas partes íntimas para o policial na intenção de suborná-lo. Não com dinheiro, como geralmente as pessoas fazem, mas com outra coisa. O policial não aceitou a oferta de Amy e a apreendeu. Ao revistar seu veículo, a polícia encontrou $101 mil junto com um passaporte, documentos falsos, perucas e um recorde de jornal que falava sobre o desaparecimento de Bruce. Amy foi mandada de volta para Nevada, após passar 2 meses em uma prisão em Maryland. Ela disse para a polícia que estava apavorada, que havia pessoas seguindo ela e que não tinha ninguém a quem pedir ajuda.
Como ela não havia sido formalmente acusada da morte de Bruce, foi estabelecida uma fiança de apenas $5.000. Amy pagou a fiança e novamente fugiu, conseguindo permanecer fora do radar da polícia por mais de um ano. Em 3 de janeiro de 1998, a história de Amy foi apresentada em um episódio do programa de TV America's Most Wanted, que foi exibido para milhões de pessoas. Pouco tempo depois, a polícia recebeu uma ligação de uma pessoa que disse ter visto Amy em um acampamento de nudismo chamado Sunnier Palms, na Flórida. Quando a polícia chegou ao acampamento, eles descobriram que Amy tinha saído há poucas horas e que ela havia mudado seu nome para Sandy Wade. Em 28 de janeiro de 1998, a polícia descobriu que Amy estava na casa de um amigo em uma cidade chamada Port St. Lucie, na Flórida. Dentro do seu carro, havia muitos materiais de pesquisa sobre diferentes tratados de extradição de vários países com os Estados Unidos. Amy tinha trabalhado em vários bares durante o tempo em que esteve foragida. Ela foi mais uma vez enviada para Las Vegas, mas desta vez ela foi presa sem direito à fiança e acusada de homicídio. Amy foi a fugitiva de número 500, capturado pela polícia após aparecer no programa America's Most Wanted. Um ano depois, uma arma calibre 38 foi encontrada no deserto, fora de Las Vegas. Essa arma foi rastreada até Matthew Hunt, um amigo do filho de Bob Jones, funcionário de Amy. A arma estava bem enferrujada, devido a estar exposta ao sol e chuva por um bom tempo. Dessa forma, não foi possível dizer que ela era a mesma arma ligada à morte de Bruce. No entanto, era da mesma marca e calibre da que foi usada para matá-lo. Enquanto Amy fugia das autoridades, Bob, o funcionário dela, foi acusado de ajudá-la a retirar o corpo de Bruce de sua casa e depois transportá-lo e enterrá-lo. Bob também fugiu de Las Vegas após o crime, mas foi localizado e preso um mês depois no estado do Novo México. Segundo as autoridades, Amy ofereceu dinheiro para Bob para que ele ajudasse a desaparecer com o corpo de Bruce. Bob Jones recebeu uma sentença de 5 anos por seu envolvimento no crime. Os policiais descobriram que Bruce estava construindo uma grande casa para presentear sua mãe. Amy pediu que Bruce colocasse essa casa no nome dela, mas ele se recusou, já que a intenção dele era dar a casa para sua mãe. Com essa recusa, Amy ficou furiosa e disse que ele não amava ela como dizia. Mais tarde, foi descoberto que Amy fazia isso com todos com quem se relacionava, e quando se separavam, metade dos bens desses homens ficavam para ela. Durante o julgamento de Amy, os promotores disseram que ela era uma mulher gananciosa que só havia ficado com Bruce por interesse. E quando Bruce ameaçou terminar o relacionamento, Amy surtou, pois não queria perder o estilo de vida luxuoso que tinha, então resolveu matá-lo. Amy continuou alegando inocência e manteve sua história sobre os intrusos mascarados que invadiram sua casa e mataram Bruce. Um vizinho de Bruce chegou a testemunhar no julgamento. Ele disse que na noite de 5 de julho, ele ouviu 3 sons de estouro e que na época ele achou que fosse fogos de artifício. Ainda durante o julgamento, um ex-detetive disse que a história de Amy sobre os invasores não passava de um conto de fadas. O júri levou 2 dias para chegar ao veredito. Em 18 de dezembro de 1998, Amy foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. No ano de 2000, a Suprema Corte do Estado de Nevada anulou a sentença de prisão perpétua, alegando que o comentário sobre um conto de fadas influenciou o júri injustamente. A promotoria decidiu fazer um acordo com Amy. Eles disseram que se ela confessasse um homicídio em 2º grau, ela receberia uma sentença de 10 a 25 anos de prisão, descontando o tempo que ela já havia cumprido. Em 20 de setembro de 2001, Amy aceitou e assinou o acordo. Ela já estava na prisão há 3 anos e meio. Em 2002, Silver White, de 76 anos, e mais alguns membros de sua família foram presos acusados de aposta ilegal e extorsão. Os agentes invadiram a casa deles no subúrbio de Las Vegas e encontraram uma agenda com telefones, boletos de apostas e papéis de jogos. Estima-se que a família tenha faturado milhares de dólares por semana só com apostas ilegais. Em julho de 2011, Amy Deschantes, aos 63 anos, foi libertada, após passar quase 13 anos presa.